Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para mediar e apresentar uma série de videocasts com temas essenciais que orbitam em torno da saúde. Afinal, quando a gente pensa em saúde, muitas áreas convergem e a gente está sempre aqui com profissionais de alta performance, todos eles muito atualizados para dividir com você, o nosso internauta, os temas que interessam às nossas vidas. Só lembrando que o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé já existe há bastante tempo, mas desde janeiro deste ano de 2024 tem uma nova gestão que tem à frente, no board, uma mulher, a professora Tânia Sampaio, que tem feito uma revolução nessa maternidade, não só no sentido de obras, mas de percepção, de humanização em relação a esse cliente, que quando a gente pensa em saúde, ele precisa ser visto de uma forma diferente, além de inovação, de outras áreas que ela tem feito um investimento que não para de acontecer, é um investimento permanente. E uma dessas novidades é o cartão Santa Fé, que permite a você, mãe, fazer procedimentos cirúrgicos, mas principalmente poder planejar o seu parto. Se você quiser saber mais sobre o cartão Santa Fé, que tem muitos benefícios, inclusive convênios incríveis, é um cartão totalmente diferente, o número para você entrar em contato está aí na tela do seu computador, do seu celular, e você também encontra informações nas redes sociais da Santa Fé, que está no LinkedIn, no Instagram, no Spotify e no YouTube, aliás, onde é exibido os nossos videocasts. Os nossos convidados de hoje vão falar sobre um tema muito importante, quando a obstetrícia e a neuropediatria se unem a serviço da vida. Olha quanta coisa a gente tem que tratar. Eu recebo aqui a doutora Laudiceia Souza Oliveira, ela é obstetra do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Ela está na área desde que se formou na Universidade Federal do Piauí, em 94, é médica obstetra também da Maternidade Evangelina Rosa. Ela é médica ginecologista e obstetra da Santa Fé e ela é pós-graduada em nutrologia. Aqui conosco também o Dr. Francisco Alencar, neuropediatra. Ele é médico neurocirurgião pediatra, mas também funcional. Ele vai explicar a diferença para a gente. Tem especialização em reabilitação pela ACD, em São Paulo. Mestre em biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará e também a Estadual do Piauí. Chefe do Serviço de Neurocirurgia Pediátrica do Hospital Infantil Lucídio Portela, que é uma referência no nosso estado, e coordenador do programa de espasticidade infantil do estado do Piauí, que são linhas de cuidado da paralisia cerebral que merece muito a nossa atenção. É bom dizer que o Dr. Alencar também é membro correspondente da Academia Americana de Paralisia Cerebral e Medicina do Desenvolvimento. Você já viu que o assunto vai render. Antes de mais nada, em nome da Santa Fé, bem-vindo, doutor Alencar, e bem-vinda também, doutora Laudiceia. Diante dessas potências, nem sei por onde começar. Me ajuda, internautas! Como é importante poder falar com vocês em relação a esses temas. A doutora Laudiceia, que é a anfitriã também desse videocast, já que ela é parte do quadro de médicos da Santa Fé, já sinalizou para a gente começar com o nosso convidado, que é o doutor Alencar, que opera na Santa Fé, é um médico que faz collabs lindas com a Santa Fé e que está sempre atuando lá. E aí, doutor, eu gostaria de perguntar, hoje quando a gente fala de neurocirurgia ou na área da pediatria, a gente tem um universo a ser explorado. Quais são as mais comuns hoje? A neurocirurgia pediátrica, ela mudou? Ela já não é mais como era antigamente? Que serviços a gente tem à disposição desse pequeno, minúsculo e importante paciente que são os bebês? Bem-vindo. Ô Maia, Laudiceia, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz, Prazer. Depois de anos, convidada pela nossa anfitriã, a doutora Laudiceia. Obrigada. Ela é formada em 94, eu sou formado em 93. Estão ali, né? São amigos, colegas. Estamos juntos. A neurocirurgia pediátrica, eu acho que ela passou foi a existir. Então, quando eu estava na faculdade, eu não ouvi falar em neurocirurgia pediátrica. Você vê que é mais profundo. De fato, eu posso dizer que eu contribuí muito no estado do Piauí, trazendo também, quando eu voltei depois de uma formação longa no São Paulo e fora do Brasil, eu fiz neurocirurgia pediátrica na França. Quando eu voltei ao Piauí, no ano 2000,
A gente não falava neurocirurgia pediátrica, era neurocirurgia para todos. Até os diagnósticos eram incompletos, né? Exatamente, era para todos. Ah, Eu disse, olha, existe algo diferente, existe uma formação diferente, existe um profissional que precisa ter uma sensibilidade diferente. Esse profissional é que deve representar o cuidador dessas crianças. Isso que é a neurocirurgia pediátrica. Então, começou um processo de mudança de concepção mesmo. A neurocirurgia adulto, ela trata todos os pacientes, mas às vezes o pensamento era uma criança nada mais é do que um adulto pequeno. E não é verdade. Uma criança é muito além do que um adulto pequeno. Uma criança é uma criança por si só, é a família, é a tia, é a mãe, é a avó. Mesmo o bebezinho, a gente deve conversar com ele que entende. Olhe no olho de uma criança, de um bebezinho, para ver se não vai entender. Vai reagir. Então, a neurocirurgia pediátrica é ampla. Estamos aqui para falar muito sobre isso. Pois é, e ouvindo você falar, eu fico pensando dessa sua forma de agir, de humanizar esse tratamento, de entender que ali você tem um ser humano, um projeto de vida que depende dessas intervenções. Quais são as mais comuns hoje? E por que elas estão acontecendo tanto? Quando a gente vincula a neurocirurgia pediátrica a uma maternidade, a gente pensa em malformações. Quando a gente vincula a neurocirurgia pediátrica como um todo, nós temos as hidrocefalias, os tumores cerebrais, os traumatismos de criança, traumatismo craneoencefálico, e também as alterações crônicas, como sequelas de paralisia cerebral, que a gente precisa tratar crianças que têm uma rigidez muscular. Então, a neurocirurgia pediátrica ela é ampla. Em maternidade, as malformações como mielomeningocele, que é uma alteração da coluna, do sistema nervoso, que uma vez ou outra a criança nasce e aí a gente precisa estar prontamente para resolver, corrigir aquela malformação em 24 horas. Isso precisa tentar vincular diretamente a maternidade e o serviço de neurocirurgia pediátrica. Então, isso é comum. E a hidrocefalia, que é o aumento da água na cabeça da criança, principalmente com a pressão aumentada, que também precisa ser tratado. Isso é a criança, o recém-nascido. A criança vai, em outros momentos, tem os tumores cerebrais, que infelizmente são frequentes. E segue também algumas infecções no sistema nervoso, no cérebro, como meningite, que às vezes precisa de alguma intervenção da neurocirurgia. Então, a neurocirurgia pediátrica é amplo, e o que é o pediátrico? É até a adolescência. Então, imagine, às vezes a gente acompanha a gestante. Uma vez quando a gestante já recebe um diagnóstico de uma malformação, já deve ir para a neurocirurgia pediátrica, já deve e vai, a obstetrícia encaminha para nós, e a gente vai acompanhando conjuntamente com o obstetra, inclusive participando da tomada de decisão do qual o melhor momento para essa criança nascer. Às vezes tem que antecipar um pouquinho o parto, porque a criança já tem um cérebro que está tendo um sofrimento por questões neurológicas. Você vê como a neurocirurgia pediátrica ela é ativa e presente, né? Eu fico pensando nas tecnologias aliadas nessa área, que eu imagino que também colabora para aumentar o índice de sobrevivência desses bebês que nascem tão vulneráveis, como você acabou de dizer. Então, eu acho que eles têm um índice melhor de sobrevivência, eles têm sobrevivido mais, e as tecnologias, até por esse diagnóstico precoce, elas são grandes aliadas, não é, doutor Alencar? Totalmente. Hoje, assim, existe uma luta imensa mundialmente para reduzir a incidência de paralisia cerebral. Existem trabalhos brilhantes, principalmente na unidade da Austrália, que reduziu bastante a paralisia cerebral, a incidência. Hoje, um país como o Brasil, 3 a 7 em cada 1.000 nascidos vivos vão ter paralisia cerebral. É mesmo? Quando você pega o prematuro extremo, é 140 em cada 1.000. Nossa. Detalhe várias situações têm sido feitas, corrigidas, mas pelo avanço da tecnologia e da ciência juntos, cada vez mais crianças com a idade bem realmente pequena, 24 semanas, 25 semanas, que eram situações tempos atrás, eram incompatíveis com a vida, porque não tinha uma estrutura tecnológica e nenhuma ciência. Essas crianças hoje, elas sobrevivem e, naturalmente, aumenta a probabilidade de paralisia cerebral, mas aumenta a probabilidade da gente cuidar de crianças que antes, realmente, elas não prosperariam. E hoje, com certeza, na nossa sociedade, tem muitas pessoas que nasceram bem precocemente. Um prematuro precoce, um prematuro extremo. E hoje, pela tecnologia, pela ciência, pelo desenvolvimento de toda a equipe de saúde,
Hoje, a prematuridade, ela continua sendo uma situação muito, muito frequente, mas os cuidados hoje são disponibilizados, são realmente transformadores. Antes de passar para a doutora Laodiceia, a gente já fazer conexão com esse tema, eu queria botar aqui na pauta um tema que faz essa conexão perfeitamente. Como é operar dentro da Maternidade Santa Fé, que é uma referência no Piauí e que hoje passa por uma transformação a olhos vistos. Você que tem tanta experiência nacional, internacional e que é tão demandado por essas cirurgias. Como é a sua experiência dentro da Santa Fé, como médico? O grande detalhe de operar na maternidade é ter uma UTI de neonatologia. Então, assim, você tem a estrutura de pessoas do centro cirúrgico, que tem a estrutura mínima necessária, mas você precisa ter um suporte especializado. Aí, para mim, é a grande diferença. Não é só a sala cirúrgica. Sala cirúrgica, equipamento até você terceiriza, você traz o que você quiser. Aí você não terceiriza uma boa UTI neonatal, você não terceiriza o neonatologista, você não terceiriza a conduta especializada, a equipe treinada, desde do vigilante até de enfermagem ao neonatologista. Então, para mim, o diferencial de operar, fazer uma cirurgia, por exemplo, a mielomeningocele, na maternidade como a Santa Fé, é que eu tenho um suporte de pós-operatório, então eu tenho garantias. Efetivamente, eu fico na sala cirúrgica, tranquilo, que a criança receberá o melhor cuidado que ela precisa. Essa que é a grande diferença do ponto de vista da neurocirurgia pediátrica. Muito bom. E aí a gente passa para obstetrícia, a gente conversa com a doutora Laodiceia, que também é essa autoridade na área e que tem defendido que as mães, por esse contexto, que é um dos contextos importantes que o doutor Alencar acabou de mencionar, que é tão importante o planejamento da gravidez. Porque quando a gente pensa no obstetra, a gente só se imagina grávida diante de um obstetra, nós mulheres. Mas tudo começa muito antes. E falando em começar, eu gostaria de começar por aí. Vamos começar. Esse enfoque da obstetrícia, a gente tem que começar a fazer diferente, planejar. Então, hoje, qual é o grande gargalo que a gente encontra nas mulheres? Hoje a gente encontra gravidez tardias, obesidade, sobrepeso. Com a avançada da idade, a mulher já é cardiopata, hipertensa. Então, a gente tem que começar a planejar, né? Então, o planejamento passa por uma boa consulta ginecológica, pré-obstétrica, e a gente vai avaliar essa mulher. Ver como é que a gente pode melhorar, não só a mulher, como o parceiro também. Porque os homens também estão com dificuldade de engravidar, né? Então, a gente sabe que super hoje... importante essa abordagem. Essa abordagem é sempre do casal. Eu digo sempre que o casal tem que estar na consulta, né? Que tem que ser o envolvimento dos dois. Ou seja, casais homoafetivos, o que for, mas tem que planejar. Então, assim, qual é hoje o maior gargalo que a gente encontra? Obesidade, idade avançada, materna avançada, ou do pai, que o pai também é importante, né, na qualidade desse feto, e o abuso de drogas lícitas e ilícitas. Então, a gente percebe muito isso e a gente tem que trabalhar em conjunto, sem julgamentos, mas com acolhimento e ofertando o que tiver de melhor. Ora vai precisar do cardiologista, da nutricionista, do nutrólogo, do endocrinologista. Então, a gente não trabalha só na obstetrícia. A obstetrícia é esse conjunto e a gente entra como coordenador. Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Consequentemente, a gente vai ter menos prematuridade, menos diabetes gestacional, menos pré-eclâmpsia. Então, o gargalo da obstetrícia hoje... é a hipertensão, diabetes, e vai culminar na prematuridade. Consequentemente, se a gente trabalhar a prematuridade, que é uma complicação mundial, não é só daqui, aqui a gente enfrenta problemas pelas nossas condições socioeconômicas, né? Mas a gente tem como melhorar, né? Com pouco que a gente tem, fazer um atendimento de qualidade, pensando nesse aspecto geral, que é tão específico para a obstetrícia que faz a diferença. Que exames fazer ou o que fazer para melhorar essa condição, digamos assim, de saúde adequada? E que sinais nós mulheres precisamos estar atentas? Bom, primeiro, atenta para não deixar a gravidez passar o time. 35 anos aumenta riscos, tanto maternos como fetais. Então, se ela quer postergar
essa gestação, existe coleta de óvulos, mas aí já vamos pensar em trabalhar essa mulher para coleta de óvulos ela numa condição melhor. Que ela pode engravidar aos 40, aos 42, depois que terminar seu mestrado, doutorado, melhorar as condições. Então, passar por uma consulta clínica, ouvir, medir, pesar, conhecer essa mulher, conhecer esse parceiro. Então, nada melhor do que uma boa consulta. Pode ser com um obstetra, pode ser com um cardiologista, mas alguém que tem esse olhar de futuro, de olhar lá para frente e saber que os nossos filhos são parte nossa. E nós, quanto melhor estivermos, melhores filhos, melhores gestações. Tanto o risco diminui risco materno e risco fetais. Consequentemente, a gente vai ter menos prematuridade, a gente vai ter menos hipertensão no futuro, menos diabetes no futuro, porque a gente define o futuro dos filhos da gente antes deles mesmos nascerem. Um parêntese em relação a essa questão de que a gente sempre pensa que hoje as mulheres estão tendo, é uma realidade, sim, é um fato, estão tendo filhos mais tarde. Mas nós brasileiros, que somos sempre subnotificados, especialmente na área de saúde, os nossos dados não são completos, não são precisos, se a gente começa a observar os dados que orbitam em torno de nós, a gente vai pensar que, porque a maioria das mulheres que a gente conhece tem filho depois dos 35, aos 40, aos 42, enfim, a gente vai pensar que a maioria está tendo realmente das mulheres filho com essa idade. Mas os dados mostram que ainda hoje, 78% das mulheres, das mães do Brasil, elas engravidaram antes dos 20 anos. Eu digo isso porque você tocou num ponto que é a ponta de como você ter lá já no finalzinho, mas também a gravidez na adolescência, né? Tem os como extremos. Os extremos são preocupantes, não é, doutora? E eu acho que a informação, né, não pode deixar de chegar por dois extremos, né? Então, a adolescente também tem fator de risco, né? Como tem? Né? Além de todos os danos, né? Assim, todos os prejuízos que isso acarretam. Né? Diminuir a educação. A gente sabe quanto maior a escolaridade, melhor, quanto mais formação a mulher tem, mais fácil ela cuidar do seu filho, porque tem conhecimento, a educação é fundamental. Então, a adolescente... Fora o projeto de vida que foi todo ali pelo caminho, né? Porque se ela tiver um bom suporte, vai. Mas, se não, é muita coisa entre prejuízo. E o pior é que na gravidez, na adolescência, ela repete. Sim. Né? Então, o profissional, então a gente tem que começar a trabalhar isso antes. Educação sexual, boa alimentação. Né? A gente, por exemplo, falando dos distúrbios, da má formação lá, as meningomielocele, tem muito a ver com a questão da nutrição. E uma coisa simples, ácido fólico não faz reserva. Então, tem que repor antes. Eu até descobri outro dia. 3 meses antes. Por conta desses videocasts aqui da Santa Fé, uma médica revelou aqui o seguinte: o que a gente já devia saber, mas a gente nunca se toca para isso. Muito provavelmente a gente estudou isso na escola, nas aulas de biologia. Que a mulher, ela nasce e morre com os mesmos óvulos e eles vão envelhecendo. E os homens, numa idade super importante, a cada 72 horas eles têm novos espermatozoides. Que desigual. Novíssimo. Mas dá até uma desigual. Mas só que o homem ainda sofre muito mais, porque ele produz, mas ele tem mais dano. Se você for pensar, essa capacidade aqui, por exemplo, o homem sofre mais a atuação dos traumas, das drogas, das temperaturas. Por exemplo, ciclista de muitas horas, ele tende a ter problemas. Então, ele fica mais exposto ao órgão reprodutor dele, né? A questão da reprodutividade. Altera muito a qualidade. Então, assim, o homem é muito importante, né? A mulher é importante, mas a gente começa... O homem antes não era importante nem na maternidade ali, da paternidade. O papel desse homem foi... E hoje eu acho que a gente tem que... Mas a parentalidade veio para provar que a rede de apoio, inclusive, o homem, o pai, não é parte da rede de apoio. Ele é parte daquele que precisa da rede de apoio. A gente mostrou isso aqui no videocast com a doutora Fabiana, que é obstetra e que hoje se dedica, por conta da experiência dela, à questão da educação parental. Eu já vou voltar para aí, que eu queria saber dos cuidados,
desses novos cuidados, que eu acho que você tem muito a nos entregar, né? Esclarecer sobre isso. E volto aqui para o doutor Alencar, porque o start que você me deu em relação a cuidados que a gente tem que ter, eu fiquei pensando na área de neurologia, neuropediatria, sobre o diagnóstico e avaliação. Tipo, quais são os sinais e sintomas mais comuns que indicam, de verdade, a necessidade de uma avaliação neurocirúrgica em uma criança? Quais são os sinais em relação a isso? Tem outras perguntas em relação a isso. Como é o processo de diagnóstico para condições que podem necessitar de intervenção cirúrgica? E que tipo de exames e testes? Vou fazer logo tudo de uma vez. Pode. Que é tudo diagnóstico e avaliação. Maia, o pior é que começa pela obstetra. Exatamente. Eu acho que começa pela obstetra, depois é que vai lá. Ele falou que você encaminha. E que tipo de exames e testes são geralmente realizados antes de decidir por uma cirurgia? Foram 3 fases diferentes, mas tudo contempla diagnóstico e avaliação. De fato, é a mesma coisa. O neurocirurgião, ele não pode ser o primeiro a avaliar. Então, normalmente, o neurocirurgião, ele é solicitado. Ele é solicitado pelo obstetra, que está acompanhando. Ele é solicitado pelo pediatra, pelo neonatologista. O obstetra está acompanhando lá, fez ultrassom de rotina, encontrou uma alteração no cérebro, um aumento da água no cérebro da criança, que seria hidrocefalia. O obstetra encaminha para o neurocirurgião para saber qual o impacto daquela condição para aquela criança, se podemos deixar que realmente a gravidez vá a termo, às suas 38, 40 semanas. Esse é um ponto importante. Isso aí é a relação obstetrícia, neurocirurgia pediátrica. Esse é um ponto. Mas digamos que foi tudo bem. Nasceu a criança. O neonatologista, ela pega lá na cabeça, vê que a moleirinha está fechada, que é a fontanela. Peraí, essa criança... Como uma moleira fechada? Porque a moleira, ela, de fato, são os ossos, se juntam, próximo aqui da região frontal, tem os ossos frontais, frontal e parietais. Se está colado, fechadinho, pequenininho, isso pode já antever que essa criança poderá consolidar esse osso e isto leva a uma condição que a criança não cresceria adequadamente o cérebro, ou vai crescendo e vai deformando o crânio. Isso chama-se de cranioestenose. E aí o neonatologista, muitas vezes, ele já pega aqui o tamanhozinho da mulher. Olha, peraí, isso aqui precisa encaminhar para o neurocirurgião avaliar para saber se essa criança preenche ou não o critério, criança de um cuidado maior, que pode desenvolver isso. Você vê que estamos por etapas, né? Então, a criança está lá internada e a moleirinha, a fontanela e o tamanho da cabeça... Porque nem sempre o que você está me dizendo, eu estou entendendo, é que nem sempre isso resulta num diagnóstico precoce a partir da obstetrícia. Às vezes os exames revelam e às vezes não. É só a neonatologia depois do parto, na hora do parto. Já é uma avaliação direta da criança. Porque o ultrassom materno ele está avaliando indiretamente. E o ultrassom ele não mostra osso, exemplo. Não é 100% e de não acurácia. É 100%, não mostra osso. Então a gente não vai perceber osso com o ultrassom. Você vê partes moles, cérebro, líquido. Quando nasce, você pega na cabeça da criança. Quem? Do neonatologista. Opa, isso aqui eu preciso de uma avaliação da neurocirurgia, porque tá pequenininho, isso aqui pode ser um indicativo que essa criança poderá ter problema nesse crânio. Tem que ver precocemente, porque quando tem a indicação de cirúrgica, quando você trata em até 6 meses, não tem nada na vida adulta, tá perfeito. Você nem Por isso que você falou que é tão importante o departamento, a área de neonatologia da Santa Fé. Total. Para fazer diagnósticos assim. Perfeito, perfeito. Aí você pega a criança lá internada, dentro da Santa Fé ainda, você vê que a criança ainda nem saiu. E por algum motivo, porque ele nasceu um pouco precoce, tudo, para ganho de peso, etc. E a cabeça começa a crescer desproporcionadamente. Peraí, o que está acontecendo? Então, pode ser que seja hidrocefalia. Qual o exame? Ultrassom, baixo custo, de alta precisão, alta resolutividade. O ultrassomzinho, aquele que a mãe já faz, a gestante já faz, só que igual está fazendo na criança. Aí isso determina se há necessidade da cirurgia em que período? Isso determina, exatamente. Às vezes a gente olha o ultrassom, eu recebo muito dos colegas neonatologistas, olha, o que tu acha desse ultrassom? Eu digo, vamos aguardar, eu vou ver, tal, mas assim, vamos esperar um pouco, vamos repetir, bora ver a evolução da criança. Não, eu acho que esse aqui precisa operar hoje.
Então, vamos organizar para operar hoje. Não, isso aqui eu acho que a gente vai acompanhar. Você vê que ainda estou dentro da Santa Fé. A criança ainda está lá dentro. E aí também tem a questão do acompanhamento depois. Essas crianças, uma criança que tem uma criança que teve prematuridade, entubou. A recuperação e os cuidados. Essa criança pós-operatórios. é uma criança que teve uma necessidade de um suporte ventilatório, por exemplo. Essa criança, normalmente, ela é também encaminhada para a neuropediatria ambulatorialmente, que muitas vezes precisa de lá ser encaminhada para a neurocirurgia pediátrica. É interessante o suporte e o acompanhamento, como eles são relevantes no resultado do que vocês fazem. Né? Você vê que é uma equipe, né? É uma equipe, não é totalmente multidisciplinar. Multidisciplinar, né? E assim, a multidisciplinaridade ela tem que ter também a transdisciplinaridade. Ela tem que ter integração das equipes. E o sucesso vem daí. Quais são as complicações mais comuns e como é que elas são gerenciadas? Quais são os perrengues que você já passou numa sala de cirurgia com o bebê? É anestesia, que não é nem perrengue, mas assim, eu diria... Eu falei perrengue para o nosso internauta. Exatamente, mas assim, qual é a grande preocupação da gente? Na obstetrícia, o centro obstétrico, ele está tratando muito a mãe. Então, a Santa Fé, ao longo desse processo, desses anos eu trabalhando lá, dando apoio na Santa Fé, eu disse, olha, a gente precisa ter um anestesista que tenha experiência com criança. Olha só como muda. Então, seriam os desafios, Os desafios, então, a Santa Fé, muitas vezes, no início, há anos atrás, eu levava o anestesista, que tinha experiência em criança. Depois, não, a Santa Fé desenvolveu a própria equipe para que realmente eu não precise. Você vê que isso, para mim, era impactante. Eu tenho um anestesista que tem experiência, agora não mais é cuidar da mãe, lá estão todos muito experientes. É cuidar do bebezinho pequenininho que precisa de uma anestesia especializada com detalhes. Então, para mim, foi o grande desafio de estruturar essa abordagem na Santa Fé foi realmente organizar isso. Além de materiais próprios, não para a mãe, um respirador próprio, não para a mãe, para a criança, um tubo, um materialzinho de entubar próprio para a criança. Fizemos customizar mesmo. Então, esses são alguns dos desafios, alguns desafios que lá a gente superou, mas eles existiram, eles foram importantes. O bipolarzinho, o aparelho, o que é que precisa, o material, é o fio pequenininho, o fio para a mãe é maior. São os detalhes da especialidade, que você está tratando um ser bem pequenininho. Que determinam a sobrevivência daquele bebê. Exatamente. O sucesso ou o insucesso está aí. Você tem que estar com uma estrutura de pessoal como profissionais adequados e de material também propício para conduzir aquela criança. Então, esses desafios eles existem em qualquer maternidade que, se não atentar para o todo, o resultado com certeza vai ser comprometido. Nós falamos dessa área na área de neuropediatria, doutora Laudicea, e na área da obstetrícia. Uma vez que essa gravidez foi planejada, que os exames foram feitos, que o que está sob o nosso controle foi feito e orientado pelos médicos, que aparece um problema. Como é que vocês lidam com isso, com o que não estava escrito nem nas estrelas e não apareceram nos exames? Porque, como ele disse aqui, há casos em que é identificado, no caso do bebê, na hora do parto, a criança nasce e já tem um exame. E no caso das mães? Nas mães, assim, a assistência obstétrica, ela, por exemplo, é no mínimo 6 consultas. Então, ali são feitos exames, né, exames para rastrear infecções, avaliar a parte da metabólica, né? Então, assim, à medida que a gente vai, o pré-natal, na hora que a paciente entra, a gente já percebe alguma coisa. Se aumentou o peso, se a barriga baixou. Então, a gente trabalha com os dados clínicos, exames físicos e laboratoriais, exames de imagem. Então, assim, a obstetrícia, eu digo que é antes da ultrassonografia e depois da ultrassom. Existem novos tratamentos hoje, né? Também. Mas, assim, para chegar no tratamento, eu tenho que ter uma boa avaliação antes. Então, assim... Diagnóstico. Então, assim, a gente se vale muito do ultrassom, que é um método não invasivo, é fácil acesso. Todos são iguais? Não. Tem profissionais que a gente, quando quer ver alguma coisa a mais, que percebeu no desenvolvimento do bebê, a gente aprimora mais essa investigação. E quando a gente encontra alguma alteração, a gente vai ver. Às vezes a gente precisa do neuro, às vezes a gente precisa do nefro, para programar quando é que a gente vai fazer do cirurgião da parte gástrica, porque tem algumas malformações de paredes
que a gente precisa fazer a programação cirúrgica. Então, assim, e para eu fazer tudo isso aí, eu tenho que ter UTI. UTI, enfermeiras, fisioterapeutas. Então, não tem como a gente trabalhar se for com a equipe. E, graças a Deus, eu digo todo dia que eu conheço da Santa Fé, do gato do fundo do quintal ao gato da que está lá fora. Então, a facilidade da gente lidar com esses profissionais, e que eu acho que é a mesma coisa que o Alencar sente, é que, diante de uma necessidade, eu quero programar um parto de urgência, eu nunca tive dificuldade. Então, assim, eu digo que é muito bom lá nesse aspecto dessa facilidade que a gente tem, de falar com a UTI, de vir o profissional. Lógico, é tudo perfeito? Não. Mas a gente, como médico, vê a necessidade, a gente vai lá, telefona, eu preciso de uma UTI, eu preciso de que o Alencar vá ver, porque eu já estou com a meningocele, e o Alencar tem que ir. Então, é o cirurgião pediátrico, é o nefro. Então, assim, tem que ter essa equipe. Engraçado que o neuro ele já pode assumir a partir da gravidez algumas coisas. Então, é o grande avanço hoje, Maia, são as cirurgias intraútero. Né? A gente já tem alguns centros, né? Como são elas? Fale sobre elas. O que eu sei como obstetra, quando a gente detecta uma meningomielocele, seja em qualquer nível da parede, a gente tem centros de referência hoje. Porque quanto mais precoce tratar, menos dano essa criança vai ter. Que o dano pior, não acho que é mais a questão da paralisia, né, Alencar? Quanto mais alta, pior, e aí vai tendo complicações. Então, assim, o diagnóstico precoce, e é feito como? Através da ultrassom, da boa assistência, não é qualquer ultrassom, né? É de quem faz, como faz, o compromisso, né? Se você vê que uma criança não está desenvolvendo, vamos ficar mais próximo, né? Se está tendo restrição de crescimento, simétrico, assimétrico, alguma alteração, às vezes na foto eu sou de olhar o ultrassom. É interessante, mudou muita coisa, porque antes eu lembro que tinha uma prioridade, salvar a mãe ou salvar o bebê. A gente quer hoje os dois. Tinha que escolher, e geralmente era a mãe, né? Mas hoje a gente trabalha sempre, é o binômio. Como foi humanizado. Não tem como se trabalhar individualmente, é o binômio mãe e filho. Chama a equipe que precisa. A equipe que entende da mãe vai cuidar da mãe, a equipe que vai entender do filho vai cuidar do filho. Qual é a causa mais comum de óbito hoje, doutora Laudicea? Hoje o que mais, em materno, é a hemorragia, né? A segunda causa de morte materna antecede pela hipertensão. E são todas causas evitáveis, a grande maioria. Importante dizer isso. Então, assim, são causas evitáveis que dependem da boa assistência, não é só do médico, é de toda uma estrutura, de um sistema, né? De boa assistência, de boa... não é um sistema que você tem que ter referência e contra-referência, nem tudo se trata no mesmo lugar. Então, alto risco é alto risco, baixo risco é baixo risco. Então, quando você já seleciona, dentro do meu consultório eu já tento selecionar quem é alto risco e quem é baixo risco. Então, a gente trabalha assim, que aí você vai ter mais atenção. Qual é a mulher que é de alto risco? Gravidez tardias, obesas, cardiopatas, as que têm alterações mentais. As pós-bariátricas, a gente tem assim, um problema enorme, porque é uma paciente que vai ser a longo prazo. E tem paciente bariátrica que ela perdeu o peso, ela melhora a fertilidade. Então, é um risco altíssimo dela engravidar antes do primeiro ano. Que não é o indicado. Que não é o indicado. Então, assim, a gente enfrenta assim, essa questão desse planejamento, né? Então, quando você seleciona, faz toda a diferença. Então, a assistência de boa qualidade, que não queria que fosse no meu consultório, no consultório de outros, mas que tivesse acesso a todas as mulheres, né? Do Piauí, do Brasil, sim, e que não precisa de muita estrutura. É comprometimento para dar boa assistência. Então, assim, é equipes, é informação. Então, assim, a gente pode fazer... Eu não sei se eu sou sonhadora, né? Mas eu acredito que humanizar, avaliar cada um individualmente, isso faz a diferença. A empatia, ter comprometimento. Tem paciente minha que vai toda semana, de 15 em 15 dias, e isso não está embutido do custo, mas é do comprometimento que você tem. Mas isso me faz lembrar, tudo que a doutora Laudicea está falando, uma parte importante, e que o doutor Alencar está falando, me faz lembrar da importância do cartão Santa Fé. Porque, assim, se você está falando de um planejamento de gravidez e você ter o conforto de poder programar financeiramente aquilo, exames, consultas, cirurgias,
esse pós também depois, que vai depender dessa condição, desse parto e dessa criança também, é tudo muito importante. Então, assim, acho que foi um golaço a Santa Fé poder criar um cartão que permite isso e enxergar essa mulher e essa paciente de uma forma muito holística, porque eles têm convênio com salões de beleza, com academias, com clínicas de estética, com tanta coisa. Pensar essa mulher, ela sendo mãe, antes de ser mãe, durante a mãe, depois que ela vira mãe, pensar é muito importante. É uma potência, foi um golaço, realmente uma grande ideia da professora Tânia Sampaio, que hoje é a diretora-geral do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Você, antes de voltar para o doutor Alencar, queria falar sobre o que você me disse que eu aprendi, a hora de ouro do parto, da gravidez. Tem a hora de engravidar, eu já dei antes. Pois é, né? Essa hora de ouro, diga para o nosso internauta do que se trata. Primeira hora de ouro é programar no mínimo 3 meses para antes. ser de ouro. Para ser de ouro. Agora, durante o pré-natal, participar das consultas, que venha o casal, né? Boa alimentação, manter sua atividade física conforme ninguém vai virar atleta. Mas é uma oportunidade que a mulher tem de conhecer, de se alimentar melhor, de conhecer os alimentos que ela antes não entende o que é uma boa alimentação. Aí vem para o parto. O parto, a primeira hora, indicar bem o parto, né? Indicar bem o parto, vírgula. Que a gente pode ter parto, qualquer via de parto é boa. A melhor via de parto, melhor via de parto é aquela que é boa para mãe e bebê. Tá? Não tem essa de que a via A, via B, parto cirúrgico, não cirúrgico. O tipo de parto. Não, o que for melhor. Sempre a gente esclarecer. A gente sabe pela literatura que o parto normal diminui risco de hemorragia, diminui risco de infecção. É melhor o parto normal, porque passa pela via de parto, aquilo tem bactérias boas, tem os lactobacilos, existe uma relação de um parto normal com a melhor qualidade de vida para o bebê, mas nem sempre isso é o melhor e é possível. Então, o que tem que ter é esse comprometimento com a mulher de ofertar o que for melhor e respeitar sempre a decisão dela, lógico, sempre respeitando o binômio mãe e fé. E a boa assistência, eu digo que parto é partejar, é ficar ao lado. Eu não tenho glamour nenhum de ser a obstetra da fulana da Beltrana. O melhor parto que tem é aquele que a gente vê que bebê nasceu bem, que não teve sequela neurológica, que ele vai ter um bom neurodesenvolvimento, que vão ser seres humanos produtivos, que vão cooperar com a sociedade, né, porque teve uma boa assistência. Isso faz a diferença, né? Então, assim, a grande estrela é a mulher, é a boa assistência, é uma cooperação de vários profissionais, né? Então, assim, essa glamourização do parto, seja ele cesárea, não é para a gente ir para aí. A gente tem que ir para ofertar o que for melhor, das condições. Claro. Então, por exemplo, dentro da Santa Fé, a gente tenta colocar isso aí, né? Então, chama a enfermeira, tem o médico plantonista, 24 horas a gente tem médico plantonista. Todos têm a mesma linha de trabalho? Não. Mas eu acho que a gente, dentro de uma urgência, a gente tem que ter empatia pelo outro. Eu digo, eu trabalho dentro da Evangelina e estou dentro de uma sala de parto. Eu nunca vi aquela mulher. Como é que eu vou fazer? É empatia, se colocar no lugar do outro, falar a linguagem dela. Então, se ela conhece galinha, porco, vaca, eu vou falar disso para chegar perto dela. E a gente consegue quebrar barreiras, né, orientar, respeitar as decisões. E acho que a linguagem, você conseguir falar a língua dela. É fazer, né, essa conexão. Essa conexão que a gente tem que ter. Sim. Ninguém está aqui em cima e o outro está lá. Então, vamos falar todo mundo a mesma língua para qual é o objetivo. Mãe e bebês bem, né? Lógico que o parto é só finalização. Se você fez uma boa assistência antes, eu acho que tem tudo para finalizar bem. Algumas alterações, por exemplo, que a gente vai perceber no ultrassom, tamanho da cabeça menor do que o normal, que está ali, a gente acompanha o tamanho do perímetro cefálico, perímetro, a circunferência. Chama o Alencar. Chama o Alencar. Então, assim, a gente vai... Vou chamar ele agora. E o ultrassonografista tem esse perfil de nos orientar. Então, assim, a gente saber a quem buscar quando precisa. Muito né? bom. Então, eu acho que o Alencar aí é fundamental. A gente já teve várias parcerias e com sucesso, né, Alencar? Então, a gente vê a gratidão, a gratidão que eu tenho por ele, porque ele é sempre muito disposto, né? A gente está ali, Alencar vai nascer um bebezinho assim, que eu já mandei antes para ele. O doutor Alencar tinha que escrever um livro sobre como se tornar uma referência
além da ciência e do trabalho. Então, eu acho assim que é Olha, importante falar olha a sobre isso, dica. porque às vezes você se torna uma autoridade não só pelo conhecimento técnico, mas a forma como você atua. E falando nisso, eu queria saber de você o seguinte, sobre avanços e pesquisas, aproveitando suas conexões nacionais e internacionais, quais são os avanços mais recentes na área de neuropediatria? Você participou de alguma pesquisa, de algum projeto recente que trouxe mais luz a essa área, que tem ainda uma imensidão para ser conquistada em tecnologias aliadas e em serviços que devem ser prestados? Pergunta maravilhosa. O que é que tem aí, o que é que já chegou, o que é que virá, né? Efetivamente é isso. Eu vou dividir em duas partes. A Maurícia já falou um pouquinho. No nascimento da criança, o que é que acontece às vezes com o diagnóstico? Tem uma malformação no pré-natal e mudou muito. Hoje o neurocirurgião já adentra a sala de parto, fazendo conjuntamente com a equipe da obstetrícia a cirurgia intrauterina. Isso transformou o resultado das crianças com malformação. Imagino. Então, isso é um ponto, isso não é uma novidade, não tão nova, que precisa ser instituída em todos os grandes centros. Já existe em alguns pontos, alguns lugares, mas isso para mim foi uma mudança, porque muda o quê? Muda a condição neurológica do futuro dessa criança. Então, esse é um ponto, acho que relevante, que é a cirurgia intrauterina. E aí a equipe. Aí é o neurocirurgião que não está mais só indo tratar a criança como nasceu. Está indo para aquela criança que está dentro do útero. Parece simples e óbvio, mas foi uma inovação que salva vidas. Que salva vidas. Uhum. Salva vidas e salva prognóstico. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto mais precoce, menos danos, o melhor resultado. Outro ponto aí é onde eu trabalho diretamente, são as crianças com paralisia cerebral. Então, nasceram essas crianças, tal, lá na frente, demos o diagnóstico de paralisia cerebral. O que vai acontecer com essas crianças? Você é uma autoridade hoje nessa área. Eu me considero uma pessoa estudiosa no tema, eu vivo isso, eu tenho 22 anos que eu me dedico a muitas coisas, mas meu foco, minha paixão é cuidar de criança e principalmente as crianças com paralisia cerebral. São muitos anos dedicado e estudando o tempo inteiro e buscando o que nós podemos melhorar. 90% das crianças com paralisia cerebral vão desenvolver uma rigidez muscular progressiva, que se você não trata adequadamente, o que é adequadamente? Tratamento certo no tempo certo. Essas crianças elas se deformam. Então, o que mudou? Onde é que veio meu estudo, principalmente nesse grupo de pacientes? Como é que eu posso modificar o futuro dessa criança? Então, se o que deforma é essa rigidez muscular, se eu trato essa rigidez muscular agora, essa criança não será uma criança deformada. Olha só, uma criança que tinha um potencial de caminhar vai virar um cadeirante. Então, isso me deixa muito feliz. Eu consigo mudar o rumo. Eu até digo para toda a minha equipe, quem olha para a criança e vê a criança já errou. Você tem que olhar para a criança e ver o adulto que essa criança será. É aí que está a diferença. Eu olho para a criança, como será esse adulto? Eu estou olhando para o adulto. É uma questão de tempo. E se a gente institui o tratamento certo, na hora certa, esse adulto será o melhor adulto possível. É trazer o futuro para um ponto de partida. Que é hoje. Né? Não de chegada. Não de chegada. O futuro é hoje. Então eu posso sim transformar. Aí tudo. Como é que eu faço? Então, fui estudar como melhor tratar. Aí que a gente faz uma cirurgia chamada risotomia dorsal seletiva, que normalmente é na região lombar, onde você relaxa, você trata a condição de rigidez das pernas. Só que aí uma mãe me ensinou uma coisa. Doutor, minha criança tem problema nas pernas e no braço. O senhor já fez a cirurgia para as pernas e ficou ótimo. Doutor, e os braços? Será que não tem a mesma indicação? Eu disse, mas não tem uma evidência científica. Ele disse, por que você não estuda? E você encontrou? E eu encontrei, eu resolvi fazer mestrado nisso, e aí que entra meu mestrado em biotecnologia para provar que aquela mãe fez uma provocação transformadora do mundo. Que você levou a sério. Que eu levei a sério e hoje, assim, sem medo de errar, nós somos a maior experiência em risotomia cervical do Brasil. Quem dera, das maiores experiências do mundo nesse procedimento, que aí foi até o meu mestrado, por a provocação
desse tamanho. Eu acho que aí é que entra a pesquisa, o estudo. Nós estamos estudando mais coisas. A biotecnologia é uma potência. É transformador e está aí para todos. E as crianças, assim, hoje, nesse processo todo, o Piauí vem se transformando na referência nacional da condução da criança com paralisia cerebral do ponto de vista do tratamento da espacidade. É só isso. É cuidar, é olhar para o futuro e também se inquietar. É fazer, é não se acomodar, é ouvir as famílias. Essa mãe, ela me ensinou, doutor, você tem capacidade, por que você não estuda isso aqui? E aí eu tenho ouvido várias outras famílias e tentado desenvolver mais coisas. E veio da biotecnologia essas pesquisas e as inovações e disrupções, eu diria, em relação a isso. Realmente uma potência. Gente, estamos chegando ao final do nosso videocast. Diga aí de casa com a gente. Não termina, por favor. Você pode acompanhar os nossos videocasts no canal do Spotify da Santa Fé. Tá aí, ó. Tudo bonitinho para você, também no YouTube, nas redes sociais da Santa Fé, no Instagram, no LinkedIn, tá no YouTube, tá no Spotify. E assim, a Santa Fé tá aberta para você, mamãe, família, paciente, ser humano, quer visitar, quer conhecer o que está acontecendo lá, as obras, as inovações, conversar com os médicos. Eu acho que a gente precisa virar essa chave. A gente não precisa exatamente só buscar a saúde, obviamente, quando a gente tem necessidade. Mas eu acho que a gente precisa ser um estado que é referência em saúde, porque tem saúde. Tem os parques, tem os bons médicos, tem os bons hospitais e maternidades, como é o caso da Santa Fé, tem pessoas pesquisando, tem referência sendo construída, e tudo isso também depende da sua curiosidade, do seu interesse em investir, não só em predição, mas em prevenção. Antes de encerrar, a doutora Laudicea me disse que se ela tivesse que ser outra coisa, ela seria cantora. Eu perguntei, você canta? Ela, meio reticente, disse, a Maia vai me pedir para cantar. Não pode uma coisa dessa. Por que você não se tornou uma cantora ainda? A medicina não deixou, mas eu vou buscar um pouquinho. Vou buscar um tempinho. Você disse que ia fazer aula de música comigo. Não, primeiro eu vou fazer meu curso de malabarismo, que tem a ver com de música, não, de canto. Exatamente. Primeiro eu quero desenvolver essa habilidade. Depois a gente vai fazer canto. Combinado? Pode ser. Quem sabe a gente não vai estar num recital. E eu também... Eita, já pensou a gente num recital da reinauguração da Santa Fé? Olha! A provocação, mãe! Eita, Sara! A gente já tem que começar... A professora Tânia, a gente não, tem que começar... Não, tu sabia? Eu vou dar uma ideia para a professora Tânia, que ela faça aula de canto, que deve ter um monte de gente querendo cantar na Santa Fé. Gente, olha, tá vendo como nesse videocast eu acho que tem que sair essa aula de ideia. Anotado, viu, professora Tânia? Agora ela é uma chefe maravilhosa de cozinha. Lá em casa eu peço os pratos encomendo de que eu que fiz. Só que com o tempo todo mundo sabe que não. É claro que é brincadeira. Mas diz que as pessoas vão pra casa dela para esperar o prato que ela fez. Essas são as habilidades dela. E as suas? O que você faz além dessa medicina linda que vocês fazem, além dessas pesquisas? Estudar. Não vale. Eu amo estudar. Não, vale estudar, mas eu não estou dizendo vale de hobby. Vale estudar, eu amo estudar. E eu seria um jogador de futebol se a minha mãe não tivesse dado o meu diagnóstico. Meu filho, você não joga suficiente. Como que ela deu esse diagnóstico? O que ela observou? Não, que você era perna de pau. Não, você não joga suficiente para ser um craque. E outra coisa, aqui no Piauí é muito difícil você crescer como jogador de futebol. Por exemplo, pode até jogar bem, mas aqui é difícil. Vai estudar. Então, eu ainda jogo futebol. Então, você seria um jogador de futebol. Mas perna de pau. Eu seria um jogador de futebol, sim. Qual é seu time? Eu torci pelo Flamengo, porque realmente é o time da maioria. Quem é Flamengo aí? Levanta a mão. Lá em casa todos. Gente, independente de time, eu acho que tem um time que somos nós todos. É o time da saúde, é esse time da Santa Fé que está fazendo um golaço, tá batendo um bolão, e que em 2 anos, eu tenho dito isso, no máximo vai ser uma referência nacional na área hospitalar, na área de tratamento de saúde, na área da maternidade. Já conquistou um selo agora internacional. Quem sabe cirurgia fetal, né? Quem sabe é o próximo passo. Aí eu tô cutuquei, Alencar. Tá vendo? Vamos construir essas referências. Exatamente. Muito obrigada, doutor Alencar. Sempre uma honra, um aprendizado falar com você. Você sabe que no meu íntimo
amo. Se vocês me perguntassem se você não fosse jornalista, eu seria neurologista, porque eu sou apaixonada por esse mistério chamado cérebro. É verdade. Né? Apaixonada, cada dia mais encantada, como tudo. Por isso que eu digo que eu gosto de estudar, tá vendo aí? Pois é. Tentando entender e me Ainda bem que entender. vocês não me perguntaram nada, eu mesma estou falando para poder já fugir dessa história. Então, muito obrigada pela entrevista. Doutora Laudicea, uma honra conversar Obrigada, com uma mãe. mulher médica do seu nível, de compromisso. Muito interessante tudo que você colocou. E você faz as coisas que aparentemente a gente vê como simples, complexas no sentido de nos responsabilizar. Então você chama a gente assim realmente para responsabilidade. E como disse Alencar, não tem como fazer obstetrícia sem estudar. Não. Então acho que educação, que a gente fala, educação continuada. Tem casos que a gente vai por livro, vai rever literatura para ver o que é que tem de melhor. Sim, então cada paciente é um desafio, né? A gente sempre é instigada. Viver Eu é um acho desafio. esse desafio. Eu digo que a vida é uma estrada, que a gente não sabe qual é o outro passo, mas é que a gente é capaz de dar o passo, independente do que vai se ser encontra. cantar. E vai ser Olha, eu- cantora. Muito obrigada a você, internauta. Esse foi o videocast da Santa Fé. Você encontra todas essas entrevistas maravilhosas que você pode maratonar no Spotify da Santa Fé. Você pode ver e ouvir no YouTube, né, no videocast da Santa Fé. Também acompanhar os trechos que são super importantes nas redes sociais, como no Instagram, né? Então é muito bom. Paute a gente, mande lá a mensagem no Instagram. Maia, ou Sara, ou Santa Fé, ou médicos. Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque a gente está aqui para atendê-los com muita honra. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê por aí ou por aqui, não duvide disso. Tchau!